Gente, então vamos lá. Boa noite para todo mundo, tá? Conforme o pessoal vai entrando, eu vou só parando rapidinho aqui para anotar o nome, tá? De quem tá entrando. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte, gente. Todo mundo me enviou o projeto da escada, com corte, planta baixa. Alguém não enviou ainda? Roger, peraí, deixa eu ver se eu anotei seu nome. Não. É Rogério, né? Rogério Rodrigo. Rogério, envia para mim isso amanhã, por favor. A Emine também, tá? Quem não me mandou, envia, por favor. Luiz Gustavo. Maria Amélia. Outra coisa importante, gente, às vezes o pessoal tem dúvida de como fazer e tal. Procurem assistir as aulas que estão todas lá lá na plataforma do RA, tá? Todas as aulas eu tô gravando, as aulas no comecinho eu estava fazendo lá no Facebook, né? Porque era o jeito que a gente tinha, daí depois apareceu aqui o Meeting, que a gente começou a aprender a usar também, né? Daí, assim, mesmo as aulas lá do Facebook, eu subi todas para a plataforma do YouTube, tá? Então, tá tudo lá. Assistam as aulas. Eu coloquei bastante vídeo do YouTube, às vezes para tirar dúvida de vocês, coloquei uma apostila lá, tá? Lógico que, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Mas, por favor, assistam as aulas que estão lá gravadas. Eu acho que hoje... Camila, peraí. Camila Cassiano. Acho que hoje é uma das aulas que eu tô vendo a maior parte dos alunos aqui, tá? Então, assim, às vezes acontece de não conseguir assistir no horário e tal, por isso que eu deixo gravada, né, e coloco lá depois na plataforma na RA, mas de certa forma, procurem assistir sempre ao vivo, porque vocês vão me perguntando, né, às vezes a gente vai fazendo alguma assessoria, a gente peço para deixar o microfone desligado, mas qualquer dúvida é só abrir o microfone e me perguntar e falar, não tem problema nenhum interromper a aula, porque às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de uma outra pessoa, então já vai esclarecendo, né? Então eu não tenho timidez em perguntar nada, né? Infelizmente as nossas aulas elas estão sendo dessa forma remota, então da mesma forma que vocês me perguntam lá na sala de aula, me chamam para ir na carteira, então tenham total liberdade para durante a aula vocês entrarem, abrir aqui o microfone, me chamar, eu clico na câmera de vocês, vejo o que está acontecendo, tá? Qualquer dúvida. Então, assim, não fiquem restritos a isso. Então, a aula que vem, na semana do dia 11 ao dia 15, vai ser semana de prova, tá? Eu vou fazer uma provinha com vocês, simples, tá? Para a gente fazer uma composição das notas desse primeiro bimestre. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês montem um e-mail, tirem fotos dos primeiros trabalhos que vocês fizeram dentro de sala de aula. Lembra aqueles trabalhos das linhas, o trabalho da caligrafia técnica, todos esses trabalhos que eu estava pedindo para vocês montarem uma pastinha, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, tirem foto para mim, tá? E coloquem num e-mail, mandem um e-mail com todas as fotos. Não tem problema, Felipe, se você não estava no início, manda o que você fez, tá? Quem não estava desde o primeiro trabalho lá na aula, escreve no e-mail, ó, eu comecei a assistir a aula dia tal, eu comecei a fazer as atividades a partir dessa, então mandem todas, aquelas que a gente fez das isométricas, das perspectivas, todas as atividades que a gente fez. Se tiver uma atividade, se tiverem duas atividades numa folha só, vocês podem tirar uma única foto, mas procurem fazer uma foto que fique visível, para eu ver como é que ficou. Na verdade, assim, a maioria dos trabalhos eu me lembro, tá? Porque eu estava assessorando vocês em sala de aula, mas tem alguns que eu não recordo. Então, né? E aí, assim, eu vou fazer essa composição das notas. Vai ter essa provinha, tá? Para vocês, a gente vai fazer dentro da plataforma. Até eles mandaram para os professores agora um manual de como que vai ser feita essa prova. Então, eu não li ainda o manual, então não sei explicar para vocês. Na aula que vem eu explico. Provavelmente eu vou elaborar uma prova. Então, assim, essa prova, ela vai ter um peso, tá? Provavelmente em torno de 30% a 40%. Eu estou estudando ainda para ver a quantidade de trabalho que vocês fizeram. E essa prova, ela vai fazer uma varredura
em toda a parte teórica que a gente estudou até agora, tá? Então, hoje, eu vou dar uma aula para vocês falando sobre telhados. Deixa eu só anotar o nome da Vitória aqui, peraí. Vitória. Aqui. Vitória. Peraí. Só um instantinho, gente. Só anotar quem tá entrando, porque depois a pessoa eu acabo não prestando atenção e não vejo aqui. Tá? Então, assim, hoje eu vou dar uma aula para vocês, vai ser mais teórica, vou explicar sobre telhados, como que vai ser a formação, e aí eu vou passar para vocês um trabalhinho simples no final da aula, tá? Então, é mais um trabalhinho de pesquisa para vocês se aprofundarem um pouco no tema, tá? E aí, a partir na próxima semana, né, vou fazer essa pequena revisãozinha no início da aula, né? Já vou entrar numa próxima temática, tá? E aí, na outra semana, a gente faz a provinha. Deixa eu anotar aqui o nome do Bacher. Outra coisa importante, gente, como vai ser essa sim, tá, Laura? Até essa passar do telhado, que eu tô passando para vocês, cai na prova, porque a semana que vem eu vou fazer uma revisão, tá? Eu faço uma revisão no começo da aula, passando as temáticas que a gente viu, as questões de norma, tá? De caligrafia técnica, isométrica, tudo isso. Né? Aquela questão dos diedros, vocês lembram que a gente viu bastante coisa até agora, né? E aí, a partir da prova, provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar com AutoCAD esse semestre, porque tem muita gente que não sabe nem mexer, não sabe nem como funciona o programa, então seria complicado a instalação e tal, né? Para quem quiser, eu posso até disponibilizar umas apostilas sobre AutoCAD, posso colocar lá no portal para vocês, né? Como a gente está na programação inicial trabalhar com isso. Só que, de certa forma, né? Só para deixar um pouco claro, ninguém ficar triste aí, a gente não vai ter perda de conteúdo, porque o AutoCAD, eu já expliquei aqui para vocês, ele é uma ferramenta de desenho, tá? E essa ferramenta de desenho, ela é, na verdade, como uma substituta da caneta. Então, acho que teve até um aluno que me perguntou se poderia, às vezes, fazer algum trabalho no CAD e tal. Então, eu tô dando uma estudada, vou conversar com o Radames para ver como que a gente poderia trabalhar nessa situação, tá? Só que o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar até o final do semestre um conteúdo um pouquinho mais complexo, mais aprofundado. Então, eu quero trabalhar com vocês um pouco mais de detalhamento, sabe? Que vocês, de fato, aprendam as questões técnicas do desenho, que independente se é trabalho à mão, se é trabalho no computador, o computador nada mais é do que uma ferramenta de desenho. Se você não sabe fazer o desenho, não adianta você saber mexer no AutoCAD. Vocês entendem a correlação? Então, é simplesmente uma ferramenta a mais para vocês saberem desenhar. E assim, para quem já trabalha com AutoCAD, tem algumas pessoas, acho que, se eu não me engano, não lembro se é o Eduardo, foi você, Eduardo, que me falou do AutoCAD, né? Algumas pessoas que trabalham sabem que assim, não é um programa complicado, é um programa simples, não é difícil, então assim, talvez isso tenha sido até positivo nesse sentido, porque a gente pode trabalhar um pouco mais a questão do desenho técnico mesmo, sabe? Que acabaria a gente não tendo esse tempo hábil por causa da questão dos laboratórios. Claro que se a gente conseguir voltar até o final do semestre, que ninguém sabe ainda se a gente volta ou não, né, por questões de município e tal, se o prefeito vai abrir ou não, mas de qualquer forma, se abrir e a gente conseguir estar de volta lá e ter esse tempo, aí a gente consegue ir para o laboratório, tá? Então, por isso que eu vou deixar esse material disponível para vocês, né? Quem tiver interesse e tal, mas eu não vou cobrar isso em avaliação, tá? Se a gente não conseguir, se não der tempo, essa questão fica como um plus a mais, posso até dar uma aula ou outra, tá? A mais aqui para vocês sobre isso, né? Para quem tiver interesse, mas eu não cobro como conteúdo dado, tá? Para justamente quem não tem essa habilidade para instalar um programa, para trabalhar com isso em casa, não seja prejudicado, né? Então, essa é a maior intenção. Então, a gente continua trabalhando. Então, tem muito assunto que a gente vai abordar, né? Então, a gente vai trabalhar a questão de detalhamento de
de desenho técnico, como que funciona escalas, a representação numa escala maior, tá? Por exemplo, desenho, um assunto muito importante que a gente vai terminar de abordar, outros modelos de escada, trabalhar a questão de rampa, que a gente não usou ainda, e detalhamentos um pouco mais aprofundados. Então, hoje, eu vou trabalhar com vocês aqui, a gente já vou começando a apresentar um pouco mais sobre telhado, né? Então, no início quando a gente começou essas aulas remotas, né, a gente estava fazendo o projeto da casinha, né, que a gente teve que trabalhar lá com corte. Então, eu abordei de uma forma um pouco mais geral o que seria um telhado, né? Então, como que a gente vê aquele em corte? Quais são as inclinações, né? O que precisa ter, né? Como é que aquilo lá funciona numa planta de cobertura, né? E hoje eu vou aprofundar um pouco mais com vocês, eu vou entrar num detalhamento mais complexo sobre o que é um projeto de telhado, tá? Que isso eu percebo, assim, que é uma dificuldade grande de alunos, assim, que estão em semestres mais avançados. Então, a gente, às vezes, está trabalhando com corte, ou a pessoa não consegue visualizar, né, como que aquilo vai ser colocado, né, vai ser visto. Deixa eu só anotar o nome do Nizar aqui, para não me perder. Tá? Então, deixa eu abrir aqui a apresentação, que daí a gente já vai começando a falar. Vocês estão enxergando? Vocês estão vendo o slide? Beleza. Peraí, quem que entrou aqui agora que eu não vi? Tá. Então, vamos lá, gente. Então, quais são as principais funções, né? Para que serve uma cobertura? Né? Para proteger a edificação. Então, principalmente, né, das questões térmicas e das intempéries, como chuva, né, as mudanças de clima. Então, deverá atender às seguintes regras: impermeabilidade, leveza, isolamento térmico e acústico, tá? Essas questões de leveza, em relação ao isolamento térmico, acústico, são temáticas que vocês vão aprendendo durante o curso, tá? Então, vão ter disciplinas ali que vocês vão aprender sobre isolamento térmico, né? Então, qual é a capacidade térmica especificamente de telhas, né? Então, uma telha cerâmica, ela tem uma capacidade térmica diferente de uma telha de concreto, né? Então, são assuntos que vocês vão aprender aos poucos, né, durante o curso, e vão entender um pouco mais sobre essa questão. Então, quando a gente fala em um projeto, né, seja residencial, comercial, institucional, a gente sempre tem que pensar nesse projeto, nessa edificação, como uma edificação estanque. O que seria uma edificação estanque? Ela tem que ter essa estanqueidade. Então, promover uma edificação que você tenha um conforto térmico e acústico, tá? E principalmente, né, em relação à umidade, né, infiltrações, né, então, se você tem esse tipo de edificação bem projetada, você tem uma casa, vamos colocar esse exemplo aí, que no frio ela mantém o ar quente dentro e ela não faz trocas externas, né, com a temperatura externa, né, então você tem paredes que têm condições, características térmicas boas e questões acústicas também, né, então são todas questões que a gente vai trabalhar durante o curso com vocês, tá? Então, tem muita coisa interessante que vocês vão aprender aí, né? Em relação à leveza, então, é outra questão também, que são os tipos de sistemas estruturais que vocês vão estudar. Então, não tem um tipo só de sistema, né? Então, quando a gente fala em telhado, tem que ter em mente que não existe telhado só de madeira, né? Que é o mais comum que a gente costuma ver. Então, vocês vão ver telhado de metálico, telhado de vários outros tipos, né, de sistemas estruturais aí, né. Outra coisa que leva em consideração nessa escolha do tipo de telhado que a gente vai usar no projeto, também se refere a questões estéticas, né, forma e aspectos harmônicos com as linhas arquitetônicas que são escolhidas ali pelo arquiteto, né, dimensões dos elementos, textura, coloração. Então, quando você vai fazer um projeto, peraí, Maria, só um pouquinho, minha gente.
Acho que eu vou parar de anotar aqui, porque eu tô me atrapalhando, sabe? Depois eu vejo quem entrou aqui atrasado, tá? Então, quando a gente vai fazer a escolha de telhado, são vários aspectos que a gente leva em consideração. Os primordiais, né, os principais, são se aquele telhado que você está escolhendo, eles vão atender as normas técnicas, né? Se ele vai ter uma boa condição térmica, acústica, de segurança, né? De segurança, inclusive, contra essa questão das intempéries, né? E as questões estéticas também é um dos aspectos que a gente leva em consideração. Então, qual é o tipo de projeto que eu estou fazendo? Eu vou fazer um telhado que é mesclado, um telhado que é platibanda, provavelmente vocês já viram aqueles telhados que a gente não vê, né, a telha aparecendo, né, que falam que telhado embutido, que aquele telhado que é tipo em platibanda, a gente vê aqueles telhados que são telhados em madeira aparente, né, então, isso vai ser de acordo com o projeto que vai ser desenvolvido, com a linha arquitetônica que está sendo utilizada ali, né? Então, e outra coisa interessante também, né? Outra coisa importante, o tipo de telhado também, ele vai dar uma certa textura e coloração ao aspecto geral daquela edificação, né? Então, isso também é um aspecto que a gente leva, né, em consideração nessa escolha. Então, tipo da cor da telha, como é que é o formato, então, tudo por exemplo, quando determinados projetos, eles levam em consideração o partido, né, que seria a motivação inicial daquele projeto, o que eu quero com aquele projeto, às vezes leva em consideração a função estrutural do telhado. Então, é um telhado de madeira aparente, com uma viga treliçada. Então, depende o que está sendo, qual é o objetivo daquele projeto para você alcançar, e um dos elementos arquitetônicos que a gente encontra aí é o telhado. Dentro do desenho projetivo, né, entendendo a importância que tem esse elemento dentro da construção, o desenho projetivo desse elemento, que é o telhado, ele é muito importante, porque dependendo do que vocês escolhem, de como vai ser esse projeto, ele tem um detalhamento específico, né? Lógico que, assim, muitas vezes, esse sistema estrutural que vocês escolhem como arquitetos, ele vai ser em conjunto também com o engenheiro estrutural. Então, às vezes a gente, dentro da faculdade, aprende ali até um certo pré-dimensionamento das estruturas, mas é com o engenheiro civil que vai se aprofundar desses cálculos, né? O dimensionamento correto, o que vai ser preciso, né? Então, sempre uma decisão em conjunto ali do cliente, do arquiteto e do engenheiro civil lá que vai fazer os cálculos estruturais, né? Então, para a escolha da cobertura, é preciso um profissional observar os fatores de clima e localidade. Isso é bem importante também, tá, gente? Às vezes, como a gente vai ver aqui nos exemplos, às vezes a escolha do telhado, ela está diretamente ligada ao clima, né, e as condições do local. Por exemplo, aqui no Brasil, né, em locais que a gente tem um clima tropical, chuvoso, né, então, qual que é a maior preocupação dos nossos telhados aqui? Que eles não têm infiltração, né, então você tem um telhado, e que essa inclinação, ela seja eficiente para que não haja uma infiltração ali na casa, ou na edificação que vocês estão fazendo, né. Em outros locais, por exemplo, se vocês vão para locais, por exemplo, Canadá, ou locais que tem um fator que é a neve, né, então esse telhado, ele acaba tendo uma modificação muito grande, porque ele precisa de uma inclinação maior. Por quê? Se eu tenho uma inclinação maior, eu não faço com que esse peso da neve seja acumulado aqui no meu telhado, então ele possa escorregar, haver um escorregamento natural dessa neve, não haver esse acumulamento, né, essa acumulação, desculpa. Então, isso tudo vão ser condições que eu vou escolher o sistema estrutural que eu vou usar ali. Então, por que eu estou explicando isso? Porque vocês vão ver que não existe um tipo só de telhado, não existe um tipo só de inclinação, tá? Então, quais são os fatores que determinam essa escolha, né? Então, principalmente ali, um dos fatores principais é entender o clima e a localidade. Por exemplo, em locais que eu não tenho, locais que são desertos, de repente eu posso fazer um telhado que tenha uma laje permeabilizada. Então, eu não preciso de ter um telhado que tenha telhas, de fato. Eu posso fazer um outro tipo de sistema, né? Porque eu vou ter raras vezes episódios que vão ter chuva.
Então, eu não tenho uma preocupação tão grande com infiltração ali, tá? Então, por exemplo, detalhes da cobertura. Então, sistema de drenagem da água pluvial, por meio de elementos de proteção, captação e escoamento. Então, são inerentes ao projeto arquitetônico, rufos, contrarrufos, calhas, coletores e canaletes. Então, quando vocês olharem o projeto de detalhamento de telhado, né, vocês vão ver que tem vários elementos pequenininhos ali. Então, esses elementos, eles não são situações que você olha ali e podem ser descartadas no desenho técnico, né? Então, quanto melhor esse desenho técnico, quanto mais detalhado e mais especificadas estiverem essas partes aí dentro do projeto, mais bem executado ele vai ser, tá? Então, sempre vão ter os elementos que vão constar ali no detalhamento desse telhado, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz um projeto de telhado, que provavelmente tem fotos aqui, eu vou mostrar para vocês já, que sabe aqueles telhados que são em platibanda? Que a gente tem as inclinações, que usam telhas de fibrocimento, que são telhas que têm uma inclinação melhor, né, menor, aliás. O que acontece? Eu tenho que ter um sistema de calhas ali para coletar toda aquela água pluvial que vai incidir dentro nesse meu telhado, né? Então, como é que eu faço para tirar essa água toda, né? Como é que eu faço essa captação? Então, são elementos ali que são obrigatórios dentro do projeto arquitetônico. Lembra lá no início, quando eu passei as primeiras aulas para vocês, explicando um pouquinho de telhado, que a gente tinha que sempre direcionar o ângulo de inclinação, né? Então, por que esse ângulo de inclinação é importante? Para eu saber para que lado vai ter o caimento do meu telhado, né? Então, eu tendo o meu caimento do meu telhado, dependendo do sistema que eu estou usando, se é platibanda, se é beiral, ou às vezes em beiral eu preciso usar calha, né? Então, para indicar onde é que vão ter essas calhas, né, e como que elas vão ser colocadas ali naquele local, né? Então, existe também projetos de detalhamentos mais aprofundados que medem a vazão de volume de água. Então, para eu saber a profundidade da minha calha, né, a largura, a profundidade. Então, a gente não vai entrar numa profundidade tão grande assim, tá? Para calcular calha, essas coisas. Mas são elementos que são muito importantes. Por exemplo, o rufo, né? O que é o rufo? É aquele elemento que ele vai cobrir a platibanda. Então, são peças metálicas que devem constar no projeto. Então, para que ele serve? Para não... Vocês já viram aquelas paredes, assim, das casas, às vezes que vocês olham, assim, fica tudo escorrido, preto, né, por causa da chuva. Então, por que acontece aquilo ali? Porque, às vezes, a pessoa não colocou o rufo ali em cima. Então, quando não coloca o muro, no muro é muito comum vocês verem isso, né? A gente vê aquele muro ali todo preto escorrido, né? Então, quando você coloca esse rufo, essa peça metálica ali, ele evita esse tipo de acontecimento, porque você não tem infiltração, né? Uma outra coisa também importante, que ele também evita você ter infiltração por dentro desse muro. Então, é uma forma de permeabilizar isso aí, tá? Então, ali, ó, outra coisa importante também, tubos de quedas, caixas de derivação, redes pluviais. Outra coisa importante também, gente, que eu comentei também, é em relação à caixa d'água, tá? Então, dependendo do tamanho da edificação, às vezes a gente tem que colocar 2 caixas d'água. Então, qual é o tamanho dessa caixa d'água? Qual é a altura dessa caixa d'água? Onde que eu vou localizar, tá? Então, às vezes, dependendo... Normalmente, a gente coloca a caixa d'água um pouco mais próximo dos pontos que a gente tem mais, por exemplo, banheiro, cozinha, né? Então, às vezes, a gente coloca a caixa d'água ali para ter uma diminuição do número quantidade de tubulação, né? Tem uma proximidade maior ali com os pontos hidráulicos. Só que essa caixa d'água, né, dependendo da quantidade dela, de litros, eu preciso ter manutenção. Então, para fazer uma manutenção, vocês já viram caixa d'água, né? Ela é grande, né? O pessoal às vezes até faz piscina com caixa d'água aí. Então, ela é grande. Então, e a caixa d'água, ela tem uma tampa. Então, como é que eu vou lá fazer a limpeza nessa caixa d'água? Então, às vezes, a caixa d'água, ela fica afastada do piso da laje. Então, às vezes, ela fica lá em torno de 50 centímetros, né? Para a gente ter uma pressão um pouco maior na torneira, né? Então, às vezes, a gente eleva um pouquinho essa caixa d'água. Então, eu já tenho essa altura da elevação da minha laje, mais a altura da caixa d'água, que é em torno ali de 1,20 m, às vezes 1,5 m, tá? Dependendo do tipo da caixa d'água que você vai colocar lá e da litragem. E aí eu tenho a tampa. Então, como é que uma pessoa vai lá fazer a manutenção? Então, esse telhado, né, eu tenho que ter
essa inclinação ali, e a localização dessa caixa d'água para que ela consiga comportar essa altura aqui. Vocês lembram que quanto maior, né, lembra que lá naquelas aulas também que eu expliquei, quanto maior a minha largura do telhado, maior a altura, dependendo da inclinação, né, então, se eu tenho uma altura aqui, ó, de 1,5 m, 2, talvez dê para eu colocar uma caixa d'água. Agora, e se essa caixa d'água está localizada aqui no canto, onde a inclinação é pequena? É menor aqui a minha altura, como é que eu faço? Né? Então, às vezes eu posso ter que fazer algumas alterações na geometria do meu telhado para comportar esse tipo de coisa, né? Ou pensar, então, como é que eu faço aqui? Então, se eu tenho essa localização às vezes eu remodelo até o meu projeto, a minha planta, para que eu tenha para que consiga adequar a altura correta ali do que eu preciso, tá? Então, os elementos reais, né? Então, a gente tem o desenho do polígono, da cobertura e o uberal, que é aquele contorno que a gente faz ali ao redor da edificação, mostrando como é a geometria desse telhado, né? As linhas do telhado mostrando as águas, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Qual é o caimento, né? Os elementos do telhado, o que compõe esse telhado? Vai ter calha, vai ter rufa, onde que vão estar as minhas cumieiras, né? Contorno da construção, que é a tracejada, que é aquela dentro, né? Eu tô explicando aqui, gesticulando, gente, mas já daqui a pouco vem as imagens para vocês verem, tá? E os elementos da rede pluvial, que eu acabei de falar, calha, condutor, caixa, canalização. Às vezes pode acontecer uma outra, né, informação importante, quando a gente vai fazer projeto, né, se formou, virou arquiteto e tal, vocês vão fazer os projetos, uma das coisas que vocês têm que perguntar para as pessoas, né, o que elas querem. Tem gente que às vezes quer fazer um sistema de aquecimento solar, né, então, se você vai fazer um sistema desse de aquecimento solar, ou colocar aquelas placas fotovoltaicas, né, tem muita gente que, você pode até, como arquiteto, sugerir para a pessoa fazer isso, mas vamos supor que a pessoa peça, olha, eu vou ter uma piscina, vou ter um aquecimento lá, né, eu quero fazer um sistema de aquecimento solar, então, como que essa geometria vai se adaptar a essas placas, né, então eu tenho que pensar, quantidade de placas que eu vou ter, qual vai ser a inclinação melhor, que eu vou ter uma maior insolação, né, para poder ter um aproveitamento maior dessas minhas placas aí. Então, tudo isso pode alterar o projeto, né? Tem gente que às vezes coloca um monte de coisa depois do projeto, né? Depois que o projeto está pronto, está concluído, aí vai lá e coloca antena parabólica, aí inventa um monte de coisa, e sistema de aquecimento de água e tal. Então, se tudo isso for pensado antes no projeto, vocês conseguem ter uma melhor adaptação, né, para que aquilo que esteja sendo pedido consiga ser feito de uma forma mais eficiente. Então, a gente costuma falar assim que um projeto bem feito faz com que o cliente tenha uma economia absurda durante a obra, porque muitos problemas que acontecem durante a obra são normalmente relacionados a projetos mal feitos, que não tem essa profundidade de detalhamento, não especificam aquilo, tudo que precisa ser colocado, tá? Então, quanto mais detalhes você põe no projeto, mais bem feito ele vai ser e menos dinheiro vai ser gasto com isso, porque eu não preciso refazer nada, tá? Então, vai ser feito de uma vez só, da forma correta. E as informações que devem conter nesse projeto aí de cobertura, né? Então, as cotas, obviamente, né? Que é o que a gente consegue identificar ali as dimensões. O norte, por que o norte é tão importante, gente? Eu já expliquei isso, mas eu vou reforçar aqui com vocês. Quando a gente coloca o norte nas edificações, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou mostrando no meu projeto como que vai ser a rotação solar, como é que vai ser o comportamento, a incidência solar nesse meu terreno, nesse meu projeto, em todas as épocas do ano, tá? Então, isso é um outro assunto que vocês também vão estudar, né, em conforto térmico. Então, dependendo da época do ano, se é verão, se é primavera ou inverno, o sol, ele não incide da mesma forma, tá? Então, quando eu tenho o norte indicando ali, eu consigo saber quais são as faces que vão ter uma incidência solar predominante, né? Então, por exemplo, se você tem uma indicação solar lá e você percebe, né, faz análise do teu projeto lá, e você, né, coloca ali, por exemplo,
quartos no sol poente, é muito complicado, porque ambientes ficam muito quentes no verão, né? Então, ele tem uma deficiência. Você precisa depois colocar ali ar-condicionado para ter uma refrigeração, então acaba sendo um pouquinho complicado ali. Então, tudo que a gente consegue resolver no projeto, com certeza a obra ela vai ter um custo menor, tá? E não só na obra em si, na construção em si, ao longo da vida dela. Porque, por exemplo, se você faz um projeto que não tem não consegue prever esse tipo de coisas, questões térmicas, acústicas, né, de iluminação natural, então a pessoa vai passar a gastar mais energia elétrica, ela vai ter que colocar um ar-condicionado, ela vai ter que colocar iluminação artificial, né, então, como que eu posso fazer uma obra que tenha qualidade arquitetônica, tá? Então, para isso que serve o norte no projeto. Cotas dos beirais, então, isso é bastante importante, tá? Por mais que a gente coloque lá toda a indicação lá da projeção da edificação, as cotas, elas têm que existir para a gente entender quais são as dimensões ali, porque pode acontecer, por exemplo, projetos que a gente usa platibanda, pode acontecer em determinados pontos da edificação que você não tenha beiral, tá? Então, isso tem que estar constando lá, e a cota é um dos indicadores das dimensões aí, né? Setas de indicação do sentido do escoamento das águas no telhado, que eu já falei para vocês, como que cai, né, para que lado vai cair essa água aí, tá? Dimensões dos elementos dos telhados. Dimensões dos elementos dos telhados, cotas de posição dos elementos do telhado, né? Tipos de telhados quanto ao material, então, é uma das coisas que a gente escreve lá, né, a gente puxa a setinha lá de indicação, né, então coloca lá a telha cerâmica, ou então, enfim, tudo que for necessário ser indicado através de legenda, né. E a inclinação, que é, né, a inclinação ela vai estar diretamente ligada ao tipo da telha, tá, o tipo da telha e o tipo do telhado que eu estou usando ali. Tá? Então, aqui, ó, nesse slide, a gente consegue dar uma olhadinha ali, ó. Quais são as complexidades de telhados que eu consigo abranger? Então, a gente pode ter telhado simples, que é uma água só, que é um plano só de caída, né? Provavelmente vocês já viram. Até telhados super complexos, como esse aqui, ó, tá? Com um jardinzinho de inverno, então vários elementos compondo esse telhado aqui. Então, para a gente conseguir entender esse telhado aqui, a gente tem que ir entendendo a complexidade dos mais simples, né? Então, como é que é formado esse telhado? Como é que é a estrutura disso? Como é que eu apoio ali os meus elementos, né? Então, quando a gente vai desenhar, isso é uma coisa importante de falar para vocês também, tá? Quando a gente vai desenhar um projeto, muitas vezes, né, a gente tem aquela imagem inicial mental. Então, você vai fazer, vou fazer um telhado de tesoura de madeira, vou fazer um telhado com telha cerâmica. Então, pela geometria da casa, pelo jeito que você vai fazer ali o teu telhado, você já tem uma ideia de como ele vai ser, tá? Mas muitas vezes a gente tem que pesquisar a respeito daquilo. Então, se eu quero ter uma opção diferente, ou quero fazer uma geometria diferente, quais elementos que eu posso usar? Tá? Então, isso vai formando imagens, né, mentais que a gente utiliza para fazer projeto, mesmo do nosso arquivo mental até o que a gente vai pesquisando na internet, né, ou em livros, ou enfim, da fonte de pesquisa, ou faz uma consultoria com um engenheiro estrutural, né, no início do projeto, para definir essa estrutura, né, definir essa geometria, respeitando todos os requisitos ali do projeto, né, que a gente vai precisar, mas dependendo da geometria que eu escolho, da complexidade desse meu telhado, eu preciso entender como é que ele funciona. Então, esse entendimento que às vezes fica complicado, se você não consegue visualizar aquele telhado, entender como é que ele vai ser montado, fica complicado mostrar ele no desenho, tá? Mostrar ele graficamente. Porque, né? Qual que é o nosso idioma? Nosso idioma, o idioma do arquiteto, né, do engenheiro, é o idioma gráfico. A gente se comunica através dos desenhos. Então, esses desenhos, eles têm que conter toda a informação possível, tá? Desde o elemento
mais simples até o elemento mais complexo. Então, entender, visualizar, por isso que é importante corte, é importante, né, corte sempre em duas direções. O ideal numa obra complexa é fazer 3, 4, 5, 6 cortes. Então, quanto mais corte, mais detalhe eu mostro, né? Então, esses cortes, eles vão mostrar como é que vai estar aparecendo esse meu telhado ali, vão fazer com que a pessoa que vai construir esse meu projeto, essa minha obra, que ela entenda aquilo que ela está vendo. Se ela não entender, ela vai supor que é de uma outra forma e vai fazer do jeito que ela quiser, né? E depois aí o arquiteto não pode reclamar. Se ele vai lá, não era assim que eu queria, mas daí a pessoa vai falar assim, mas não estava mostrando aqui, eu fiz do jeito que eu achei que tinha que ser, tá? Então, essa é uma outra coisa muito importante. Se o nosso dialeto aqui, né, se a nossa forma de comunicação é o desenho gráfico, ele tem que ser completo, para que não haja esse ruído de comunicação, tá? Então, eu falo A aqui, a pessoa lá na frente tem que entender A, senão ela vai entender B e ela vai fazer C, né? Normalmente é assim que funciona. Então, olha lá, ó. Então a gente tem telhado de uma água, a gente tem telhado de 2 águas, o telhado 4 águas, são os telhados mais comuns, né? Ó, esses aqui, ó, de cima, que a gente vê. O telhado 4 águas é esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Dessa imagenzinha aqui 3D, né? Então a gente às vezes tem situações de telhado, que isso é importante também falar para vocês, porque assim, muitas coisas que eu falo, quando eu vou falando aqui, provavelmente vocês vão puxando da memória que vocês têm de imagem das casas que vocês viram, dos telhados que vocês já, né, até da casa de vocês, ou alguma coisa que vocês viram por aí, né? Então, por exemplo, ó, igual esse telhadinho aqui. Às vezes a gente tem a edificação, né? Que às vezes pode ser uma edificação simples, pode ser um retângulo, né? Ou às vezes uma edificação em L, uma coisa simples. Só que às vezes a gente tem um telhado que é super complexo, porque a gente tem uma situação que ele é todo feito de varandas, né? Vocês já viram locais assim, que você tem pouca área construída, né? Tipo, poucos cômodos ali dentro daquela edificação, e você tem um telhado enorme. Então, como é que eu vou detalhar esse telhado, né? Como que ele vai ser? Ele vai, por exemplo, igual essa fotinha aqui, né? Ó, que mostra lá, ó, uma coberturazinha ali para a entrada da edificação. Pode acontecer, pode ser que esse telhado ele seja uma cobertura, né, a mais que eu tenho ali na minha edificação, não necessariamente cobrindo uma área de construção, tipo um quarto, uma sala, tá? Aqui é um telhado que ele forma pode ter essa formação, né? Tipo, e quais são os tipos de cobertura que a gente tem por aí, né? A gente tem coberturas que podem ser, a gente tem cobertura que às vezes não é muito usual aqui no Brasil, tá? O que a gente costuma normalmente ver? Telhados com telha cerâmica, telha de concreto, né? Ou então aquelas telhas de zinco, que parece uma telha metálica, ou a telha de fibrocimento, né? Às vezes a gente vê um telhado um pouco diferente. Por exemplo, esse aqui, ó. Quem que já viu esse tipo de telhado aqui, ó? Né? Telhadinho de sapê. Esse é um tipo de telhado bem comum, assim, às vezes em área turística. Aqui em Foz, como a gente tem bastante coisa, né, voltada para o turismo, essa coisa mais rústica, às vezes a gente pode ver esse tipo de telhado, né? Então, como que é feito esse telhado? Não sei se alguém já viu. Ele é feito uma estrutura, né? Normalmente ele lembra um pouco aquela coisa da oca, né? Até do índio, né? Então você tem aquela estrutura arredondada, pode ter outras geometrias também, e ele é feito uma amarração, né? Desse sapê aí, ele parece uma fibra retirada de uma árvore. Então ele é seco, né? Retirado dessa árvore, que parece um coqueiro. Ele é seca essa fibra, ela é desfiada. E aí eles formam esses, tipo, uns tufos, né? E aí eles vão amarrando na estrutura, sempre uma embaixo da outra, né? Para poder ter essa caída d'água. Aí eles têm alguns produtos que eles passam para fazer a impermeabilização e tal. Não, normalmente eu acredito que vocês já tenham visto isso aí em áreas turísticas, tá? Eu acho, se não me engano, eu acho que eu vi ali no parque lá das Cataratas, um telhadinho desse aí, de sapê, tá? Mas quem não, provavelmente, se não viu, logo vocês vão ver um desse aí, tá? Que é bem comum até nessas restaurantes, às vezes a gente vê isso aí, tá? Agora,
Existem telhas que são feitas de pedra, tá? Não é comum aqui na nossa região, no Brasil, são telhas que é uma telha que ela é diferente a forma dela de fixação, né? É uma telha que ela é mais resistente, ela é a mais apropriada para regiões que tenha incidência de neve ou climas mais frios, tá? Então é um tipo de telha que não é muito usual, mas existe, tá? E a gente tem também telhas que são feitas de tábuas de madeira, tá? Então também não é. Essas de tábua de madeira ela também é uma edificação bastante típica alemã. Então pode ser também que vocês vejam esse tipo de estrutura aí. Eu acho curioso, até assim, com uma curiosidade, né, uma coisa para comentar com vocês. Às vezes a gente está aqui no Brasil, né, e está do lado aqui de outros dois países que às vezes podem ter culturas diferentes da gente em relação a sistema estrutural. Aqui mesmo na Argentina, teve uma vez que eu fui passear por ali, né, naquela região dos hotéis e tal, e nesse caminho, passava passava por uma aldeia indígena, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o sistema estrutural que eles usavam lá. Então, aqui, a gente tem as casas de madeira, né, normalmente a gente coloca as tábuas assim na vertical, e lá eles colocavam na horizontal. Então, foi uma coisa curiosa, assim, que me chamou a atenção. Eu falei, olha que interessante, né? A gente está do lado aqui, não dava nem, sei lá, 20, 30 quilômetros de distância aqui de Foz, e aí você olha uma cultura totalmente diferente da nossa. Eu achei muito legal isso. Então, às vezes a gente tá assim, né? Aqui é um pouco mais fácil de ver isso, mas às vezes a gente está mais para o centro do país e a cultura ela é mais local mesmo. Então, dificilmente a gente vai ver coisas que tenham diferente. A não ser que se tenha uma influência, né, de culturas ali que tenham vindo de fora, por exemplo, a cultura japonesa, ou então a cultura alemã, que eles trazem essa questão da construção com eles, né? Então, às vezes a gente pode ver sistemas estruturais um pouquinho diferente aí. Mas, deixa eu ver se está aqui no próximo slide. Esse tipo de estrutura também é muito interessante, tá? Então, não é o que a gente vai abordar no nosso conteúdo aqui, mas é importante que vocês saibam e conheçam, tá? Quando a gente vai fazer projetos ali, eu acho que provavelmente ali mais para os próximos semestres que vocês vão começar a trabalhar, às vezes projetos de grande porte, esse é um tipo de estrutura bem interessante, que é uma membrana, né? Ela é feita através de cabos tensionados. Então, ela é como se fosse uma cobertura ali, fica parecendo uma cobertura de tecido mesmo, né? Lógico que não é um tecido, não é tecido, ela é uma fibra maleável, né? Então, tem uma resistência muito grande, e ela é tensionada e colocada sobre esses cabos de aços aí. Então, fica uma cobertura interessante, tá? Então, é muito usado aqui, ó, por exemplo, estádio de futebol, né? Locais que você tem que você precisa ter uma cobertura com um vão muito grande, você não quer colocar muitos pilares ali, né, de apoio, então é uma situação interessante de se usar, tá? E ela é leve, né, então é uma estrutura que não acarreta uma sobrecarga no sistema estrutural inteiro, né? Isso é uma outra coisa interessante que a gente leva em consideração na hora de escolher o sistema estrutural que vai usar, tá? No tipo de telhado. Quando a gente fala em sistema estrutural, a gente tem todo o sistema estrutural da casa em si, tá? Da construção em si, né? Tipo, se vai ser pilar, viga, do que é, se vai ser concreto, se vai ser um sistema de estrutural, né? Como que vai ser esse sistema? Então, normalmente pode acontecer sistemas estruturais que são feitos de forma diferente. A gente pode fazer o corpo da construção com um sistema estrutural e o telhado ou a cobertura, né, com um outro sistema estrutural. Então, aonde que entra essa questão da escolha aí para a gente definir, né? Por exemplo, numa situação ali, ó, igual esse estádio de futebol. Imagina se não fosse um sistema desse aí de uma membrana leve, tensionada, né, com cabos de aço. Imagina se fosse uma estrutura de madeira aí com um telhado, com telha de concreto. Imagina o peso que ia ter isso aí, né? Então, poderia fazer? Pode, né? Você pode fazer a obra que você quiser com o material de construção que você quiser. Então, aonde que entra o diferencial? No dimensionamento dessa estrutura, né? Mas, de qualquer forma, uma estrutura que é mais pesada, o que ela precisa? Ela precisa ter
uma fundação mais resistente, mais robusta. Então, tudo que você tem, uma quantidade a mais de metragem cúbica de elementos que vocês vão colocar ali estruturais, né, que vão pesar aquela obra, o que que acontece? Você começa a ter um aumento do custo daquela obra, né? Então, por isso que a gente ouve muito essa questão do custo-benefício, né? Pode ser que um sistema desse estrutural, ele tenha, né, se a gente colocar o valor de metro quadrado de uma tensoestrutura dessa com um telhado de madeira, provavelmente a tensoestrutura ela vai ser muito mais cara, né, mão de obra especializada, ela vai ser muito mais cara. Só que se a gente analisa ela de forma global, no quanto que ela vai trazer de benefícios estruturais e de menos estrutura que eu tenho de base para acomodar esse telhado aí, então, às vezes, provavelmente ela vai ter um custo muito mais baixo do que um telhado de madeira que é mais barato, peça por peça, se a gente for analisar, tá? Então, são elementos que a gente analisa para essa escolha, tá? Então, ele entra como um tipo de cobertura aí, tá? Às vezes, por exemplo, vocês estão fazendo, às vezes, um projeto de centro de eventos, ou então, sei lá, às vezes, um shopping. Tem vários sistemas estruturais aí, projetos complexos aí que são grandes, que a gente pode utilizar, às vezes, um tipo de cobertura diferente. Então, já para vocês irem vendo, entendendo aí como que quais são outros, né, sair um pouquinho da visão do telhado clássico, né, convencional aí, tá? Esse aqui também é muito usado, né, ó, malha metálica, convedação e vidro, acrílico, lona plástica, né, então, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo, isso aqui já é uma coisa mais fácil de achar, então a gente vai num shopping, por exemplo, shopping Catuaí aqui, então ele tem esse sistema estrutural, né, que de certa forma acaba fazendo parte da cobertura ali, a parte que tem ali no próximo à praça de alimentação, que tem aquele vidro enorme, né, a gente vê ali que não passa do lado, lá de dentro, então ele funciona de certa forma como uma cobertura, tá? Então, ele tem ali, a água bate, a chuva bate, então ele tem toda a questão de ser impermeável, né, de fazer a vedação, tal, né, da questão do vento e tal, e manter o ar climatizado ali dentro. Qual que é a única questão que a gente vê desse tipo de cobertura aí, né? No nosso país aqui, no Brasil, né, como a gente está próximo aqui da região aqui dos trópicos de Capricórnio, né, então, o que acontece? Quanto mais próximo de trópico de Capricórnio a gente está, mais o Sol incide, né, nos horários próximos aí do meio-dia, das 11 às 2, ele fica mais próximo a 90 graus a incidência dele, ou seja, o Sol, ele passa pino. Então, se a gente tem um tipo de estrutura dessa, envidraçado, às vezes policarbonato, né, seriam essas estruturas acrílicas, o que acontece? A gente tem essa situação da cobertura aqui, a gente vai ter que entender que aquilo lá vai ter o Sol incidente nesses horários aí, das 11 às 3, enfim, como mostra aqui até na fotinho, né, ó, vocês estão vendo, ó? Então, por exemplo, você vai fazer uma piscina coberta, ok, né, uma piscina aquecida coberta. Então, são situações que você vai escolher determinados tipos de cobertura que vai ser adequado para aquilo para a necessidade do projeto, né? Então, você não vai fazer, por exemplo, num shopping ou numa escola, o que seja, uma cobertura envidraçada numa área de convivência das pessoas ali, né? Porque vai virar uma estufa, então vai ficar muito quente. Tá? Fica bonito? Fica lindo, tá? Mas tem que saber usar, aonde colocar, né? Então, por isso que quando a gente vê ali no shopping Catuaí, então, como que eles escolheram aquela face lá para colocar aquele vidro todo? Primeiro, né, avaliando ali a vista, né? E segundo, entendendo qual é a incidência solar ali no local, né? Então, tem que entender que aquilo lá, se você tiver um sol incidente, principalmente do pôr do sol ali, acaba sendo inviável, porque fica muito quente e as pessoas não conseguem permanecer no local. Né? Outra situação de telhado que a gente tem, que daí no caso seria uma laje impermeabilizada, são os terraços, tá? Então, uma estrutura de concreto armado formado por painéis apoiados em vigas, tratados com sistema de permeabilização e isolamento térmico.
Então, com efeito, representa a planta no nível superior, o último nível da edificação. E, contrariamente a todas as outras plantas, não corresponde a um corte da edificação por um plano de nível, mas sim de uma vista em planta, tá? Então, ele funciona como se fosse um outro piso. Então, assim, quando a gente às vezes vai em prédio que tem cobertura, né? Pode acontecer da gente ver boa parte dessa cobertura, né? Você tem a parte de baixo, vamos supor, o último andar, e acima, ao invés de você ter um telhado, platibanda, ou um telhado de madeira que seja, um telhado metálico, você vai ter um terraço. Então, como que é esse terraço? Como que ele é feito, esse terraço? Ele, de certa forma, ele é uma cobertura, mas ele não tem a estrutura de um telhado convencional. Então, como que eu vou conter essa água para ela não, né, não infiltrar nos andares abaixo? Então, eu tenho que fazer a impermeabilização desse piso aí, tá? Mas ele, de certa forma, ele é uma cobertura, mas é uma cobertura em forma de terraço, tá? Então, olha ali, ó. Os terraços, né, embora correspondendo ao ponto de vista estrutural, a um pavimento do tipo dos adotados nos pisos da edificação, incluem um acabamento diferente, que prevê fundamentalmente o enchimento, de preferência com materiais leves, de forma a criar declives que assegurem o escoamento para os tubos de queda e revestimentos com materiais de isolamento térmico e impermeabilização, tá? Então, vocês vão ver também ao longo do curso, tem às vezes não é moda, tá? A gente está sendo muito comum ver, muito falado, sobre os telhados verdes. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre isso. Como que são esses telhados verdes? Né? Para quem não conhece ou não ouviu falar. Telhado verde, ao invés de eu fazer o meu telhado impermeabilizado e colocar um piso, eu faço ele com um dimensionamento, eu deixo ele um pouco mais resistente ao peso, e aí acima desse telhado, acima dessa laje, eu faço uma camada de terra, né, uma forma de escoamento da água, e eu faço como se fosse horta ali em cima. Posso fazer horta, enfim, o pessoal pode, às vezes, plantar grama, dependendo da profundidade que você tem, eu consigo até colocar árvores de pequeno porte que tenham a raiz menor, tá? Então, são os famosos telhados verdes, eu acho que você já deve ter visto. É muito comum em prédio, né? Então, o pessoal faz aquela parte toda de paisagismo, algumas casas usam. Então, qual que é uma das vantagens desse tipo de telhado verde? Então, ele tem uma diminuição, né, da questão da térmica, né? Então, ele faz uma absorção um pouco maior do sol, né? Então, essa radiação solar, ela não passa, você mantém uma temperatura mais baixa nos pavimentos abaixo, tá? Só que ela tem um custo maior, porque eu tenho que fazer uma estrutura um pouco mais robusta para aguentar o peso desse tipo de telhado, né? Porque vai camada de terra, vai, né, um sistema todo de drenagem ali da água. E às vezes se eu for pensar só na eficiência térmica e não pensar no uso ou ter outras finalidades para aquele telhado, né? Então tem outras formas de você fazer a questão térmica de outros jeitos, né? Manta térmica, tem um elemento que é muito usado também, que é um seixo rolado. Na verdade, não é seixo, desculpa, é argila expandida, tá? Então, parece umas bolinhas, assim, de argila, né, de barro, só que ele é seco, né, e ele é todo perfuradinho por dentro, então ele absorve bem o calor, tá? Então, tem uma função térmica bem legal, pode ser usado, né? Então, assim, às vezes, esse apelo do telhado verde, ele tem que ser um pouco mais abrangente do que só pensar na questão térmica, tá? Porque o custo-benefício dele é muito alto. Quer dizer, os benefícios não dele, o custo dele é muito alto, tá? O custo-benefício dele tem que ser alto para poder validar um tipo de telhado desse. Então, olha ali, ó, exemplos de terraço, para vocês visualizarem o que eu estou falando, tá? Então, às vezes é comum, né, em prédio, né, que o último pavimento a gente faz ali essa cobertura, né, que eles chamam de cobertura, né, mas na verdade são os terraços, dependendo do tipo de edificação, eles fazem área de lazer nesse último pavimento, né, para colocar piscina, enfim, né, edificações que tem em área litorânea é muito comum a gente ver isso. Então, é uma forma de cobertura, tá? Ela é usada como um pavimento.
Tá? E aqui, ó, só para vocês entenderem, né, esse detalhamento aqui, ó, desse terraço, né, dessa laje impermeabilizada. Então, o que eu preciso ter ali, ó? Então, só para vocês terem uma ideia ali, ó, a viga, como é que apoia, né, como é que eu faço a captação da água disso aí, né? Então, aonde que estão os elementos? Então, isso aqui é mais para vocês entenderem, tá? Não vou pedir para vocês fazerem um desenho desse, super complexo, né? Porque vocês precisam ter mais conteúdo, bagagem, né, do curso para entender e fazer um projeto desse aqui. Mas só para vocês verem o quanto de elementos que a gente coloca aqui, ó, tá? E aí vocês vão olhar para isso aqui e aí vocês vão entender por que a gente usa escalas diferentes nos projetos, né? Então, um detalhamento desse aí, às vezes a gente faz 1 para 5, né? 1 para 10, dependendo do tipo do detalhamento que a gente faz, pode-se precisar, às vezes, fazer um detalhamento de encaixe de corrimão. Às vezes pode fazer 1 para 1 o detalhe. Tá? Então, a gente vai usando escalas diferentes aí para conseguir entender a complexidade dos detalhes, né? Então, aqui, ó, tem o rufo, aonde que entra a água, como é que faz o escoamento da água, onde é que está a questão da estrutura. Outra coisa muito importante, gente, que olhando esse slide aí a gente consegue entender, é em relação aos elementos de achura que a gente coloca no projeto, tá? Então, é onde a gente vai entender, por exemplo, que isso aqui, ó, o que é isso aqui? É uma peça concretada, tá? O que é isso aqui, ó? Parede. Ó a viga aqui, ó. Isso aqui tá mostrando onde é que tá passando a parte metálica da viga, tá? Então, a achura, ela me ajuda a identificar os elementos ali no projeto, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui já é um detalhe. Ele tá sem cotas, ele não é um desenho técnico, mas ele é um projeto, ele é uma forma da gente entender esquematicamente como que funciona esse telhado. Olha lá, o rufo, né, ele pode ser uma peça metálica, uma peça de cerâmica, então lá, primer, onde é que é a questão da manta de impermeabilização, como é que eu coloco ali, ó, proteção mecânica, daí por cima vai o piso, tá? Então, concreto, regularização, que é o contrapiso, aí vem a manta impermeabilizadora lá, né, ó, que vem, e ela não pode ficar só até no piso, então ela tem uma curva, então tem um monte de detalhe aí que a gente pode passar desapercebido para os olhos de quem olha ali para uma construção, só que aquilo provavelmente foi pensado nos mínimos detalhes para que aquela construção funcione, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, da quantidade de elementos que a gente coloca num detalhamento, tá? Outra coisa importante que eu, olhando para essa imagem aqui para falar para vocês, às vezes a gente tem, como eu falei para vocês, né, a gente tem ferramentas de desenhos, né, por exemplo, o AutoCAD, a gente tem uma outra ferramenta de desenho que a gente usa muito, que é o Revit, que é o SketchUp. Esses dois, eles tratam, o Revit, ele trata do 3D e do 2D, tá, ele faz essa mesclagem, e o SketchUp, ele trata mais do 3D, da maquete eletrônica. Então, vocês lembram no começo que eu mostrava para vocês todas as perspectivas isométricas, né, cavaleira? Então, às vezes eu tenho um projeto, né, como vocês viram aqui no slide anterior. Pode ser que eu olhando aqui, ó, algum elemento fique um pouco confuso de compreender, né? Então, eu vejo as informações técnicas, eu tenho todas as cotas, eu tenho todas as indicações, eu tenho as achuras para entendimento do que é aquele material. Só que, às vezes, devido à complexidade do detalhe, se eu coloco uma imagem 3D ou de ilustração, fica mais fácil de eu entender. Então, todos os elementos que a gente puder usar gráficos para melhor compreensão do projeto, é o ideal que se usa. Então, ficou confuso ali o detalhamento de uma peça, ou o detalhamento de um encaixe, ou de uma platibanda, ou enfim, de qualquer elemento que tem ali no projeto, fazer um 3D, né, esquemático, com cotas, ou então fazer uma forma mais ilustrativa de eu mostrar aquele meu detalhe, facilita muito a compreensão, tá? Então, a gente tem que sempre ter em mente, quando a gente vai fazer um projeto, né, que quem vai construir aquilo lá, a pessoa que fez o projeto não vai estar do lado explicando,
Então, esse projeto ele tem que ser muito bem feito e autoexplicativo, né? Para que a pessoa olhe e entenda aquilo que está sendo, né, proposto ali para ser feito. Esse aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, que eu comentei lá com vocês, a questão do telhado verde. Então, como é que funciona lá, ó? Só para vocês visualizarem, né, ó, esse tipo de cobertura. Então, ó, você tem uma laje de concreto, né, ó. Então, aqui você tem um duto de escoamento de água, ó, inclinação ele não pode ser uma laje. Isso é interessante também falar, porque às vezes a gente vê terraços, ou então, por exemplo, essas lajes permeabilizadas, elas sempre tem que ter uma leve inclinação, né? É igual o banheiro, sabe, dentro do box, que a gente tem que ter uma leve inclinação para que essa água vá até o ralo, né? Quando a gente vê projetos mal feitos, às vezes o projeto está certo, mas a mão de obra não executa corretamente, não faz a inclinação correta, o que acontece no banheiro da gente? Não empoça água lá no canto do box, né? Aí você tem que puxar água e tal, e às vezes ela não desce pelo ralo. Então, o projeto, a execução, ela tem que seguir certinho o projeto, né? E o projeto tem que ser bem feito. Então, olha lá, a inclinação de escoamento, aqui da laje permeabilizada, né? Então, proteção mecânica. Essa proteção mecânica é em relação ao atrito, né? Que isso pode causar. Camada drenante, né? Argila expandida, né? Material filtrante. Então, para vocês terem uma ideia e visualizarem, imagina o peso que isso aí tem dentro no sistema todo, né, numa estrutura como um todo. Então, além do custo, né, de manutenção, do custo da execução, você tem uma sobrecarga na estrutura que você tem que descarregar isso lá na fundação. Então, tem um custo geral mais alto fazer um projeto desse, né? Então, ele tem que realmente ter uma indicação muito clara, né, para ser feita. Tem que ter um propósito bem justificado. Então, os telhados são de acordo com a designação, cobertura constituída por uma estrutura comumente de madeira ou de elementos prefabricados em concreto, sobre o qual se dispõe de forma adequada elementos prefabricados, em geral cerâmicos, as telhas. Tá? Um conjunto de telhas corretamente dispostas sobre a estrutura que a suporta constitui um plano com um declive apreciável e adequado ao escoamento das águas. Então, isso tudo eu já falei para vocês, né? Então, a gente tem alguns tipos aqui, né, ó. Só para vocês terem uma ideia, né, o tipo de beiral, tem os beirais aqui, ó, que a gente tem a calha na ponta, né, então como é que funciona essa calha, né, quais são os elementos que compõem. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma vista, ou um corte, pode ser que apareça isso aqui, então, ele já entra nesse detalhamento aqui, né, pode ser que seja um beiral mais complexo, ou um beiral mais simples, né, igual esse aqui ele tem uma pecinha que chama tabeira aqui na frente, que essa pecinha ela evita o apodrecimento na ponta da peça da madeira, então você troca só essa capa, né, então você não precisa substituir o beiral, no caso. Esse aqui é um beiral mais simples, né, então como é que funciona ali a proteção, né, ó, terminou ali, ó, por exemplo, a laje aqui, né, ó, tem a laje aqui, o telhado aqui, como que é feito esse fechamento, né, esse fechamentozinho aqui, ó, do início do telhado, né, dessa parte aqui que fica entre a ripa, né, ó, e a laje, né, às vezes eu posso subir uma parte de parede aqui, ó, fechar com concreto, e deixar a amostra só o beiral, às vezes eu posso fechar com madeira, então vocês vejam que são detalhes, assim, muito, bem pequenininhos, né, que a gente vai olhando, e fala, nossa, não imaginava que eu tinha que entender e escolher qual vai ser o tipo do fechamento entre o meu telhado e a minha laje. Então, vocês vejam que a quantidade de detalhe. Então, se você não especifica isso aqui, a mão de obra vai fazer e vai, assim, ela não colocou como vai ser, eu vou fechar do jeito que eu quero. Aí, às vezes, você chega na obra, tá lá uma peça de madeira que você não queria que existisse, que você queria que fosse alvenaria, e você chega lá é madeira. Eu falo, mas eu não queria alvenaria, eu não queria madeira. Mas não está mostrando aqui no projeto, eu fiz do jeito que eu achava melhor. Aí, paciência, né? Então, olha lá, ó, olhando tanto em corte quanto em vista, né? Como que funciona? Né, quais são os elementos que compõem esse telhado? Então, olha ali. Só para vocês terem uma ideia, né? Ó, telhado inteiramente aqui de madeira, né? Ó. Então,
aquilo que eu falei para vocês, então depende do projeto, como é que vai ser escolhido, o estilo arquitetônico que vai ser adotado, né? Então, isso aqui já é um telhado que você tem aqui na garagem, né? Ele todo aparente, né? Ó, inclinações aqui, tipo bay window, né? Não é bem bay window, mas é uma forma aqui, ó, quando você faz esse tipo de alteração no telhado aqui, você permite que eu tenha uma entrada maior de luz. Então, como é que eu sei que eu preciso fazer uma coisa dessa aqui? Então, eu vou estudar a minha orientação solar para saber se aqui eu preciso de mais sol, né? Às vezes eu tenho uma fachada sul que não bate muito sol, que vai ser um local que vai ser mais escuro, que vai ser mais frio. Então, como é que eu resolvo isso? Eu aumento o meu vão, eu aumento a minha janela, eu abro, né, esse espaço aqui, ó, no meu telhado para ter uma iluminação maior, né? Então, depende, daí o telhado, por isso que quando a gente vai vendo ali a complexidade dele, a interação que ele tem com o projeto é muito grande. Por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar, então você tem uma proteção aqui, ó, na porta. Por que eu tenho que ter esse tipo de proteção? Então a pessoa sai da garagem, tá num dia chuvoso, né? Como é que ela faz? Ela vai se molhar toda para abrir a porta de casa, né? Ou então, se eu não tenho esse tipo de proteção aqui na minha porta, a chuva, com a constância da chuva, vai apodrecendo a porta. Então, eu tenho que trocar essa porta. Às vezes, a cada um ano e meio, às vezes uma porta cara, uma porta maciça de madeira. Então, eu tenho que arcar com essa manutenção. Então, são custos de projeto. Pode ser que vocês vejam projetos que têm a porta rente, com a parede de identificação. Ok. Só que, então, saiba que tem uma manutenção, que eu vou ter que trocar, eu vou ter que, né, ou então escolher um material que não seja madeira, uma porta metálica, enfim, né, um outro tipo de material, uma porta de PVC, para que ela não tenha esse desgaste. E a pessoa que entrar ali com chuva também não vai ter a proteção, né? Então, o que eu ganho, o que eu perco com as minhas escolhas de projeto, né? Então, é uma avaliação que tem que ser feita. Olha lá, um outro tipo de telhado. Então, ó, esse aqui, ó, em relação ao anterior, vocês percebem que já tem um detalhamento totalmente diferente. Esse aqui, ó, esse telhado, o que acontece? Eu tenho a minha laje que avança no beiral. Então, o telhado, eu não vou ter essa ponta aparente aqui, ó, como no slide anterior, ó. Tá vendo? Ó, eu não vou ter essa ponta aqui de madeira aparecendo. Por quê? A minha laje vai avançar aqui, ó. Ela avança aqui, né? Faz o acabamento e eu só vejo a telha. Tá? Ó, tá vendo? Aparentemente parece muito os dois telhados, mas quando você entra na questão de detalhamento, de ver qual tipo de telha, inclinação, né, a finalização das peças, então, e ele muda. O estilo arquitetônico muda de acordo com a escolha, né? Então, aqui você tem uma casa mais clean, com uma pegada um pouco mais contemporânea, né? E aí você olha essa casa anterior, ela é um pouco mais rústica, né? Então, o que eu quero com cada projeto? Qual é o estilo arquitetônico? Então, o telhado, ele é um elemento arquitetônico que ele define muito o teu estilo, tá? Então, ele não pode ser pensado posteriormente. Então, é muito comum a gente ver o pessoal fazendo projeto, começa assim, pega o terreno e começa a definir planta baixa. Aí planta baixa, planta baixa, planta baixa, eu quero o quarto aqui, eu quero a sala ali, eu quero não sei o que aqui, e começa. E aí, a hora que ele olha, né, definiu quase tudo, aí ele começa a pensar ali na sua fachada e tal, daí ele pensa, qual é o telhado que eu vou usar? Só que ele pensa nisso, já está com o projeto praticamente pronto em planta baixa. Depois que ele vai pensar no telhado. E às vezes, dependendo da escolha que ele faz, né, ele vai ter que alterar um monte de coisa no projeto que ele já estava praticamente pronto. Então as duas coisas têm que andar junto. Vai fazer projeto, sempre a planta baixa tem que acompanhar a volumetria. Então, o que é volumetria? O volume total. Esse volume, ele incorpora ali tanto a geometria da casa quanto do telhado. Então, como é que vai ser? Vai ser pé direito duplo? Vai ser 2 pavimentos? Como é que vai ter? Aqui eu vou ter um telhado que vai ter toda a parte do madeiramento aparecendo, vai ser uma laje inclinada. Como que eu vou resolver esse meu projeto? Então, o 3D ele sempre tem que andar junto com o 2D, tá?
Por isso que, bem agora no início, acredito que no próximo semestre, a gente já começa também a aprender algumas noções de SketchUp, né, para vocês começarem a entender essa ferramenta aí de trabalho, tá? E por isso que o croquis, né, o professor Vila lá tá ensinando para vocês, fazendo as perspectivas, né? Por que é tão importante aprender isso? Porque é a forma da gente se comunicar. E a forma da gente fazer os estudos arquitetônicos. Vocês vão lá desenhando, vão entendendo como é que vocês vão resolver essas geometrias todas, né? Então é só com os desenhos mesmo, com a questão gráfica, né? Seja ela feita à mão, seja ela feita no computador, né? Olha lá, um outro exemplo, né, de casa, que seria um telhado, ó. Lembra que eu comentei lá no iniciozinho, o telhado com uma água só? É isso aqui, ó, tá? Isso é uma água, tá? Então, tá vendo, ó, vocês viram como, dependendo do sistema estrutural que eu uso, da forma como eu estilizo, eu mudo completamente o estilo da casa, ó, né? Tá? Eita, pus o copo bem aqui na frente, peraí. Olha aqui, é um outro estilo, né? Esse estilo aqui acho que é um pouco mais fácil a gente ver por aqui, né? Então, é um telhado cerâmico, ou pode ser de concreto também essa telha, e a gente vê todo um detalhamento, uma finalização da ponta do beiral aqui, né? Então, o estilo muda completamente, ó. Você especificar lá no teu projeto, vai ser uma telha cerâmica, inclinação 35%, pode ser que eu estou falando disso, pode ser que eu estou falando disso. São duas coisas completamente diferentes, né? Olha lá, um outro exemplo. Aquilo que eu estava comentando com vocês também, né? Então, às vezes, o telhado, ele não incorpora só o que é a edificação, então ele avança ali, ó, nas varandas, na garagem, então ele extrapola o limite da construção, né? Ele pode cobrir muito mais do que está especificado ali. Tá? Ó. Olha a inclinação maior aqui, ó, que 40%. Né? Então, para que tipo de lugar eu uso uma inclinação dessa? Né? Então, normalmente, esse tipo de inclinação é locais que a gente tem acumulação de neve, tá? Mas, óbvio, né, não impede de eu fazer um projeto desse aqui, se eu quiser fazer um estilo arquitetônico, né, um estilo um pouco mais europeu ali, vai lá para as regiões ali nórdicas e tal, que você tem uma incidência maior de neve, então é um estilo arquitetônico. Posso usar também aqui, isso não impede, tá? Mas aí tem um tipo de telha diferente, né? Inclusive tem uma telha que é aquela... Vocês já viram aqueles filmes americanos que o cara sobe lá para consertar o telhado, daí ele vai com um martelinho lá e prega e fica pregando, né? Então, o que é aquele tipo de telha? Aquilo lá é uma telha asfáltica, é uma manta asfáltica aquilo lá. Então, ela é feita toda estrutura de madeira normal, só que no momento que você chega na ripa, eles colocam um painel de madeira ali, tipo uma placa de madeira, e aí eles vão pregando em cima essa telha, tá? Ela parece uma borracha, parece uma capa de cimento, de asfalto por cima, sabe asfalto de rua? Bem parecido, assim, sabe? Aí depende da cor, tem cores puxam mais para areia, tem cores que são escuras, tem cores claras, enfim. Aí ela tem aquele granulado, parece uma areinha em cima, e ela lembra realmente ele chama de manta, tipo telha asfáltica, né? O nome dela é telha shingle, que é uma telha americana que eles chamam. Daí eles vão pregando, né? Daí eles pregam aqui, daí eles vão pregando. Eles começam a pregar de baixo para cima. Então prega a primeira fileira, daí vem e vai colocando, sempre uma por cima da outra para ter o escoamento da água. Então, nesse tipo de inclinação, ela é bem usada também, esse tipo de telha, porque como ela é pregada, né, então ela não tem esse problema aí para... Por exemplo, se você vai fazer um telhado desse com uma inclinação maior, com uma telha comum, tipo cerâmica, ou então telha de concreto, pode ser que você tenha que fazer amarração, né, com o arame das telhas na ripa, senão ela escorrega. Tá? Por mais que ela esteja encaixada, às vezes bate um vento, ela pode escorregar. Olha lá um outro tipo de telhado. Então aqui eu estou mostrando para vocês, assim, só para vocês visualizarem que não tem
um só tipo de telhado, sabe? Um padrãozinho, telhadinho, duas águas, né? Então, quais outras formas de telhado que eu posso ter, né? Como que eu posso mesclar isso aí? Né, ó. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, essa questão toda da calha, né? Como é que ela funciona. Então, esse desenho aqui é um desenho representativo que a gente normalmente faz em desenho técnico, tá? Num corte. A gente pode vir chegar nesse nível de detalhamento aqui, ó. Então, indicação das calhas, onde é que é, a caída do telhado, tá? Olha lá a platibanda, como é que funciona, né? Então, normalmente, a platibanda, a altura dela é uma escolha de projeto, dependendo da inclinação que eu tenho, normalmente aqui a gente usa aquela telha fibrocimento, que ela tem inclinação de 10%, ou seja, a cada 1 metro de telha, eu subo 10 centímetros, é uma inclinação bem baixa. Então, se eu tenho um telhado muito grande, com uma platibanda ali com uma altura, essa altura aqui, ó, em torno de 1 metro, 90 centímetros, eu já tampo o telhado inteiro, eu não vejo a minha estrutura do telhado, tá? Porque a platibanda tampa. Agora, pode ser que às vezes eu escolha uma outra telha, eu tenho uma inclinação diferenciada, ou então a questão da caixa d'água, às vezes que prefere que seja embaixo da telha, então, às vezes eu tenho que fazer uma platibanda um pouquinho mais alta, se eu quiser, de fato, esconder esse telhado, tá? Então, como é que funciona a platibanda aqui, ó? A calha, ó, ela é fixada, então são detalhes que eu tenho que mostrar em projeto, ó. Aonde que vai estar a calha, como é que ela vai ser, qual é o tamanho dessa calha para minha vazão de telhado, tá? Aonde que termina a tesoura aqui, aonde que está a laje. Então, são elementos aqui de composição de detalhamento de projeto, tá? Aqui é um textinho que fala sobre a questão dessa captação, né, da água do telhado, né? Então, aqui a gente pode ter outras formas, né, ó, no caso de platibanda, essa é uma platibanda que ela pode ser uma platibanda em balanço, tá? Então, ela pode vir aqui fazer só essa proteção, né, desse início aqui do telhado, tá? Né, ó, e as formas de calha de beiral que a gente pode ter, ó, ou em platibanda. Isso aqui, ó, isso aqui é mais comum da gente ver, né? Às vezes a gente vê nas casas, né? Aquela calha que vai na finalização do, do telhado. Por isso que tem alguns exemplos, como eu mostrei nas fotos ali anteriores, que a gente vê aquele telhado que ele é todo detalhado na ponta do beiral. Por que eu tenho esse detalhamento todo, esse acabamento todo? Muitas vezes é para a gente conseguir esconder essa calha, né? Então, quando eu faço essa calha escondidinha, qual que é a vantagem de ter calha na casa? Por que eu tenho calha na minha casa? Eu posso não ter, mas qual é a vantagem de eu ter essa calha, né? Vocês já viram aquelas casas em dia de chuva, que quando não tem calha, o que acontece, né? Forma como se fosse uma cachoeira ali, né? No final do telhado, né? Então, escorre água demais. E o que acontece ali? Ou você tem quando você vai com a calçada e avança um pouquinho avança um pouquinho a calçada é um pouco maior que o beiral, o que acontece? Essa água, ela bate na calçada e ela espirra para dentro. Então, é um problema. Se eu tenho uma calçada muito curtinha e eu tenho um gramado aqui do lado, o que acontece? Essa grama provavelmente ela não consegue ir para frente, porque quando a água desce, ela forma buracos ali na terra, então espirra a terra na parede. Então é outro problema, tá? E aí, como que o pessoal resolve normalmente? Aí coloca uma faixa de pedrinha, de pedrisco ali. Então, a água bate, vai espirrar um pouco de água, mas pelo menos não tem terra. Então, às vezes é comum a gente ver nos cantos, né, o pessoal faz a calha. Então, assim, a calha, ela não é um elemento esteticamente bonito, né? Então, ela é muito prática, ela evita esse tipo de contratempo que eu estou explicando para vocês em relação à chuva, só que ela não é esteticamente muito agradável, por isso que às vezes a gente vê telhados ali, que ele faz aquele acabamento na ponta do beiral, justamente para esconder essa calha, né? Daí não chega na ponta, daí ele tem uma rede de captação de água, que ele vem com a tubulação, ou entra na parede, né? Às vezes a gente vê aquelas, que eu acho feio, né? Aqueles
né? Eu, tá, gente? Às vezes a gente vê lá aquele canão aparecendo lá, e daí fica aquela cachoeira ali naquele canto, né? Então, o ideal é que se faça o acabamento final ali, a finalização da calha, né? Que passa a tubulação dentro da. Então, só para vocês terem uma ideia, isso tudo é decidido em projeto, gente. Não é decidido enquanto está fazendo a obra. Então, é no projeto, é no detalhamento. Como é que eu vou fazer a calha? Ah, eu vou fazer uma calha que ela vai ficar embutida aqui. Então, para eu conseguir fazer o caimento da água, para ela entrar ali dentro da parede, o que acontece? Eu não quero que aquele cano fique aparecendo para lado de fora. Então, se eu quero fazer ele dentro da parede, o que eu faço? Esse cano ele não pode ser reto, ele tem uma inclinação. Se ele tem uma inclinação e uma distância muito grande, o que acontece? Eu tenho uma altura. Então, como é que eu faço para esconder esse cano? Ah, então vocês percebam que são todas decisões de projeto. Então, vou fazer uma altura maior, como é que eu faço para trabalhar com isso aí, tá? Então, eu estou exemplificando isso para vocês entenderem e visualizarem que não é assim. Fazer um projeto, gente, demanda, assim, muito detalhe, entender, visualizar aquilo que você quer, ter as escolhas bem definidas no início do projeto, né? Eventualmente, às vezes, pode acontecer alguma mudança, mas essas mudanças serem absorvidas dentro do projeto e finalizar, chegar lá no finalzinho do projeto com esse projeto fechado, completo, detalhado, né, de ponta a ponta, para que quando chegar na obra para ser executado, não tenha nenhum tipo de problema, nenhuma gambiarra, né, que a gente fala, fica uns canos aparecendo por lá de fora, ou às vezes a pessoa esquece de passar tubulação enfim, para alguma coisa, aquecimento solar, daí fica aqueles, aí começa a quebrar, ou então fica cano aparecendo, fio aparecendo, então são situações que se você resolve antes, você economiza tempo e dinheiro, né? Você resolve o problema antes dele acontecer. Tá? Aqui são as situações de emplatibanda, né, que eu comentei com vocês, ó. Lembra que eu expliquei, ó, a questão do beiral? Podem acontecer construções que você tenha diferenciação aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um beiral no fundo, ó, um beiral em platibanda, e aqui eu não tenho. Então, o que acontece? Tem as suas questões estéticas para ter sido feita uma escolha dessa, né? Só que, em compensação, eu posso ter algumas divergências aqui em relação à chuva, né? Porque, assim, uma outra função que a gente tem do beiral não é só para proteção da chuva, né? Uma proteção solar. Então, ele funciona também para diminuir um pouquinho a incidência de solar, às vezes, em algum cômodo, tá? Então, o beiral também protege nesse sentido. Mas são escolhas, né? Então, esse aqui é um exemplo de telhado em platibanda que eu estava mostrando para vocês, né? Então, aqui, ó, tá vendo que a gente vê os caimentos aqui, ó? Então, aqui tá caindo para cá e aqui para cá. Então, o que acontece nesse meio aqui? Eu vou ter que ter uma calha. Então, por exemplo, vocês estão fazendo corte de um projeto desse. Vocês vão ter que mostrar tudo isso no corte, onde é que está a calha, para que lado que está sendo o caimento do telhado, né? Ó. Então, aqui, ó, por exemplo, está caindo para cá. É um telhado só, é uma água só. Uma água só, eu vou ter provavelmente um volume de água maior do que se fosse duas calhas nas laterais. Né? Aí é o tal do custo-benefício. Eu faço uma só com uma calha maior aqui, mas ao mesmo tempo eu faço uma só captação de água, de né, passar cano ali por dentro da parede, ou eu faço duas águas, duas calhas e dois sistemas de captação. Né? Então, qual que é melhor? Qual que é mais barato? Qual que é mais prático? Outra questão também, né, na escolha desse tipo de telhado, que vocês já devem ter visto, é em relação à manutenção, né? Então, esse telhado aí, ele demanda uma manutenção um pouco maior, porque as pessoas têm que sempre estar ali subindo, fazer limpeza das calhas, porque às vezes junta folha, sujeira, daí, né, se você entope uma dessas entradas de captação de água aí, da saída da calha, aquilo transborda e infiltra, né, então, provavelmente vocês já ouviram uma história dessa, né, gente, que, estourou a calha entupiu, entrou água da chuva dentro da casa, virou aquela bagunça. Se vocês não ouviram uma história dessa, provavelmente vocês vão ouvir uma hora, tá? Então, isso acontece. São os problemas de obra aí, tá? Olha aqui um outro exemplo de platibano. Então, vê como muda, né? Uma escolha de cobertura, ela muda completamente o estilo arquitetônico de um para o outro. Então, essa casa aqui, em relação àquelas que a gente viu antes, né, de telhado cerâmico, telhado, elas são totalmente diferentes do estilo arquitetônico, né? Então,
qual é a escolha que vai fazer, né? Então, o telhado, ele entra num dos principais pontos aí de definição arquitetônica. Vou fazer um projeto mais contemporâneo, eu quero fazer um projeto mais rústico, e pode acontecer também de ter mesclar, né? Por exemplo, às vezes você pode ver edificações completamente, boa parte em platibanda, e às vezes uma parte dela, um telhado aparente de madeira, pode acontecer. Então, são estilos arquitetônicos, né? Olha aqui, ó, um outro modelo de casa, né, com platibanda, né? Então, uma outra forma aqui de entender, né, esse tipo de cobertura, às vezes o pavimento superior, né, ele funciona como uma cobertura para o pavimento térreo, né, igual aqui, ó, o exemplo, ó, eu tenho um quarto, né, ó, eu tenho um quarto aqui, ó, que avança, né, e faz a cobertura da varanda de baixo. Então, pode acontecer também, né, são estilos de coberturas aí que a gente pode ver. Então, aqui é toda a forma, né, tipo, o formato platibanda. Então, esse estilo arquitetônico é o que a gente costuma mais ver hoje, né, comercialmente falando, né, aquele estilo que está mais em moda, o pessoal gosta mais, parece casa mais moderna. Às vezes a gente entra nos condomínios aí, a gente vê muito assim, porque é o estilo que o pessoal identificou, né, se identificou um pouco mais. Só que, claro que às vezes é um modismo que pode passar e retornar a outros tipos de casa. Eu também, pessoalmente, eu não gosto daquela coisa, né, tipo, todo mundo faz igualzinho, isso aqui que é legal, então todo mundo copia. Então, eu acho que ter esse entendimento de estilos arquitetônicos diferentes, projetos de formas diferentes, telhados diferentes, vai enriquecendo o HD de vocês mental aí, e faz com que vocês não olhem só para um tipo de arquitetura, né? Claro que às vezes o cliente pode falar assim, não, eu quero casa assim, pronto, acabou. Beleza, você vai lá e faz, né? Agora, se você pode mostrar para essa pessoa que está te contratando que existem outras formas, outros estilos que são tão bonitos quanto, né? Ou não está sendo tão visto, né, às vezes a pessoa até muda de ideia, né? Então, só que quem tem que transmitir esse conhecimento, quem tem que ser o detentor desse conhecimento é o arquiteto, né? Ele que vai instruir essa pessoa para que ela faça as melhores escolhas aí, né? Ó, aqui um outro estilo também, né? Até assim, as fotos aqui são mais bonitas, né? Eu gosto bastante desse estilo, eu acho bem, bem bonito, né? Quando mescla os elementos naturais, assim, eu acho que fica bacana. Eu, particularmente, gosto bastante de telhado de madeira, eu acho que ele confere, assim, uma coisa, assim, mais natural, assim, mais aconchegante. Então, às vezes a gente pode usar madeira, nem sempre precisa ser só no telhado, né? Pode ser revestimento, às vezes quadrilha, tá? Aí com outro estilo arquitetônico, usando platibanda. Nesse estilo aqui, não sei se costuma mais ver, mas antigamente a gente via bastante, que você tinha platibanda e você tinha esse beiral que corria toda, circulava a casa. Então, não era a platibanda que avançava, era só esse elemento que fazia essa coberturazinha aí, tá? Só que, eventualmente, esse elemento, ele costuma dar bastante problema, porque primeiro que ele está em balanço, então ele tem que ser feito com uma inclinação, para que haja o escoamento da água, né? E aí costumava ter muita infiltração, né? Porque como ele é fininho, às vezes ele deve se colocar manta e tudo mais, então às vezes ele não era bem executado, né? Então, se ele for bem executado, ok. Agora, dependendo do tipo de execução, não funciona, não. Olha aqui um outro estilo, né? Aqui a gente já tá vendo, ó, uma estrutura metálica, tá? Então, é uma outra forma de eu fazer essa minha cobertura. Eu posso fazer uma cobertura com todo o sistema estrutural metálico. Aí eu venho, quando a gente fala cobertura metálica, né, já vem aquela coisa com cor de ferro, né, aquela coisa meio metálica e tal, mas aí você pode pintar, enfim, ele tem um aspecto que você quiser. E a vantagem da cobertura metálica é que ela tem uma leveza muito grande, né, em relação à estrutura de madeira, né, então, apesar porque como o ferro ele é mais resistente do que a madeira, então ele vence vãos maiores sem precisar de tanto apoio, né, diferente da madeira. Então, eu posso ter
eu preciso ter menos elementos ali estruturais, porque uma viga só metálica vence um vão maior do que uma viga de madeira, tá? Olha lá um outro estilo. Aqui só mais para ilustrar mesmo que eu tô falando para vocês. E aqui, gente, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Como que a gente vai entender esse telhado aí? Então, ele possui uma armação em madeira e ou pontaletes de concreto armado que são revestidas por telha, tá? Então, esse telhado aqui, esses telhados, eles têm uma composição de vários tipos de elementos que se combinam ali, tá? Pode ser elementos que tenham, por exemplo, igual ele comenta aqui, às vezes a pontalete pode ser de um material diferente, tá? Mas a grosso modo, o que a gente vê bastante, né, são os telhados de madeira, né? E eles têm toda essa composição aí dos materiais, né? Então, a gente tem a tesoura, é um elemento. Deixa eu passar aqui para o próximo, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a tesoura aqui, que é um elemento. Então, esse elemento é um elemento estrutural que vence os vãos. Vocês podem ver também estruturas de telhado que tem só a viga aqui em cima. Então, olha, uma viga que tem que ser uma viga maior para vencer esse vão, tá? Pode acontecer? Pode. Depende do dimensionamento. Mas é mais comum a gente ver esse tipo de telhado aqui, com as tesouras, tá? Em cima das tesouras a gente tem as terças, em cima das terças a gente tem os caibros, e em cima dos caibros a gente tem a ripa, que logo em seguida a gente é coberto pela telha, tá? Então, é toda essa composição, tá? Do telhado. Olha lá, ele sendo executado, né? Então, colocou ali o primeiro elemento, né, a tesoura. Então, essas tesouras, elas têm o espaçamento correto entre uma e a outra, tá? Então, vou depois passar para vocês, não está aqui nos slides, mas eu vou passar para vocês uma tabelinha de todos os distanciamentos dos elementos de um telhado de madeira. Então, isso é muito legal para o projeto. Então, às vezes, vocês vão estar fazendo lá o projeto, e assim, qual que é a distância de uma tesoura para outra? Às vezes, vão lá, 1,5 m, tá? Às vezes 2. Então, de uma terça para outra. Então, tudo está lá na tabelinha, né? Qual que é o telhado, qual que é a distância de uma ripa para outra? Então, normalmente, vai ser definido pelo tipo de telha. Então, dependendo da telha, às vezes eu tenho um espaçamento de 35, às vezes eu tenho um espaçamento de 34, tá? Então, são todos os elementos que compõem esse meu telhado aí, ó, tá? Aqui, ó, tem a laje, né, da cobertura, e logo em seguida eu venho montando o meu telhado. Aquilo que eu tava falando para vocês lá no início, ó, tá vendo a altura que eu tenho aqui do telhado, ó? Vocês estão vendo aqui no slide? Então, isso aqui pode acomodar tranquilamente várias caixas d'água. Eu não sei se vocês... uma dica interessante, tá? Quando vocês estiverem assistindo filme, vendo novela, o que vocês estiverem assistindo, sempre prestem atenção, de agora em diante, nas construções, tá? Em filme americano, é muito comum a gente ver o pessoal usando a cobertura, né? Eles fazem quarto e tal, que às vezes a gente vê aquele quarto que tem aquele telhado inclinado. O que é aquilo lá? Aquilo lá chama ático, tá? Esse ático é esse espaço aqui, ó, que às vezes, dependendo da altura do teu telhado, da inclinação, a gente consegue usar ele para fazer cômodos aqui, ó, tá? Então, às vezes consegue ter ali a altura de 2,5 m, né, da ponta aqui, da ponta do telhado até o piso. Então, né, você vai usando as laterais ali, você consegue, às vezes, fazer um quarto, uma sala, né? Então, a gente chama de ático isso aí. Olha lá. Só para vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui são exemplos de alguns áticos, né? É bem comum isso lá no telhado americano, né? Então, o pessoal coloca algumas janelas aqui. Então, isso assim, como que eu determino as minhas escolhas, né? Então, algumas escolhas, elas também são feitas por elementos culturais. Então, às vezes é da cultura do povo, gosta de usar o ático. Esse tipo de estrutura é muito comum em Curitiba também, o pessoal usa muito ático lá, eu já fiz projeto lá na cidade, então, assim, foi uma das especificações, era a utilização desse ático, né? Então, é muito interessante, porque a tesoura, ela tem que ser toda dimensionada para que você tenha esse vão aí aberto. Então, é bem legal. Lógico que às vezes a gente não consegue usar o telhado todo, né? Mas boa parte dele a gente consegue usar. Opa! Ó, esse aqui é um exemplo, ó, para vocês terem uma ideia, de um telhado sem tesoura, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó?
Eu tenho as vigas, que são vigas, né, maiores, porque como eu não tenho esse elemento aqui, ó, que vem aqui vertical, horizontal, então ele vai ter só como se fosse o bando superior da tesoura, né, ó. Então aqui, ó. Então ele tem que ser um pouco mais, o dimensionamento dele, né, a base e a altura dele tem que ser maior do que se fosse numa tesoura, para conseguir aguentar o peso aqui do telhado, né? Então, para ter mais resistência. E aqui, ó, nessa imagem, uma imagem interessante que mostra destrinchando um pouquinho esse telhado, quais são esses elementos, né? Então, a gente tem aqui, ó, o beiral, né, que eu expliquei, falei para vocês. Ó, esse elemento aqui, ó, que a gente usa, lembra quando a gente fez o desenho lá, para fazer inclinação e tal, como é que a gente fazia? Lembra que saía sempre 45 graus aqui, ó? 45, 45. Esse elemento aqui, ó, ele chama espigão, tá? Esse elemento aqui, que é a parte mais alta do telhado, ó, ela chama cumieira, ó. E esse elemento que ele faz essa ligação, no caso aqui, né, do telhado em L, ó, o que acontece? O que tem dentro? Você chega com as duas telhas ali, nesse encontro do L ali, e embaixo delas você tem uma calha, tá? Então, o que a gente chama? Não é bem uma calha, é como se fosse uma peça metálica que vai fazer o escoamento dessa água aqui, ó. Então, isso aqui se chama água furtada, tá? Ó, esse elemento aqui, ó. Quando a gente desenha ele em planta baixa, né, faz a planta cobertura, a gente vai indicando lá, então, a água furtada, o espigão, a cumieira, né? Então, quando a gente não tem, ó, essa água aqui, né, fazendo, ó, né, nesse caso aqui, essa inclinação aqui, ó, desses dois espigões, a gente pode ter o telhado terminando assim, ó, tá? Sem ter essa inclinação aqui, ó, com telha. Esse nome aqui, ó, quando tem a tesoura, ele chama de oitão, tá? Então, é bem comum também. Então, ali, ó, tesourinha, tal, as terças, né, ó, os caibros, né? No caso que ele tá mostrando uma manta para questões térmicas, tá? Então, ali onde colocaria, né, essas mantas, as ripas, as terças. Então, é um esquema um pouco mais detalhado de um telhado. Então, quando a gente vai fazer um corte de um projeto, eu tenho que entender esse esquema aqui 3D, ó, para eu poder visualizar como é que eu vou enxergar esse telhado. Por exemplo, se eu passo o corte aqui, ó, né, ó, vou imaginar que eu tô passando o corte aqui, ó, exatamente aqui. Eu tô olhando para cá, tô olhando em direção do L aqui. O que eu vou ver? Né? Tô cortando aqui. Eu vou ver parte dessa estrutura aqui, ó, cortada, eu vou ver uma das tesouras aqui. E aqui, o que eu vou ver? Eu vou ver parte das telhas aqui, que eu vou ver em vista, mas eu vou ver a parte de dentro aqui, ó, todo amadeiramento. Então, eu vou ver ali, ó, provavelmente eu vou ver aqui as minhas terças, eu vou ver ali as minhas ripas, né? Então, é uma forma de visualizar, tá? Olha aqui, ó, um outro esquema para vocês entenderem. Então, como é que funciona? Olha, toda a parte de madeiramento, né, do telhado. Então, olha lá, tesoura, né, ó, as terças, e aí em cima das terças vem os caibros e as ripas, ó. Colocou aqui, e em cima delas a telha. Então, como é que eu enxergo essa trama toda num corte, né? Passou o corte aqui, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a minha tesoura. Se eu tô passando o corte nesse lado aqui, o que eu vou enxergar? Eu não vou ver as tesouras, né? Aí eu vou ver ali um outro tipo de estrutura, eu vou ver minhas terças, vou ver meus caibros, né? Então, depende a forma que eu... Por isso que quando eu tenho essa visão geral na minha cabeça de como é um telhado, como ele funciona, essa trama, quando eu passo os cortes, eu consigo visualizar um pouco melhor, tá? Olha lá, um outro esqueminha, tá? Para vocês entenderem, né? Então, as estruturas, né, ó, caibro, ripa e as telhas. E aqui, ó, esse esquema eu achei interessante também para mostrar para vocês com, né, os nomes aqui, ó, de todas as partes aí do telhado para vocês entenderem, tá? Gente, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? O conteúdo que eu precisava passar para vocês
É mais ou menos isso. E a atividade que eu quero que vocês façam vai ser uma atividade um pouco mais. Vou dar um tempinho para vocês na questão dos desenhos, só que eu quero que vocês pesquisem, tá? Então, o que eu quero que vocês me entreguem na semana que vem, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim, tá? Eu vou falar aqui, mas depois eu vou deixar escrito lá no RA, tá? A atividadezinha. Eu quero que vocês, façam uma pesquisa para mim dos tipos de tesoura, tá? Anotem aí, os tipos de tesoura, tá? Os tipos de tesoura e os tipos de telha e as suas inclinações, tá bom? Só isso que eu quero, tá? Então, eu quero que vocês pesquisem. Então, eu não coloquei aqui nos slides os tipos de tesouras que existem, porque eu quero que vocês pesquisem, tá? Eu quero que essa pesquisa faça parte, né, dessa atividade aí de sala de aula, para vocês interagirem. Então, qualquer coisa que vocês não entenderam, volta um pouquinho aí o vídeo, daí vocês dão uma repassada ou me perguntam, tá? Mas a atividade é para vocês pesquisarem os tipos de tesouras que existem, tá? E os tipos de telhas e as suas inclinações. Então, é bem simples, tá? Vocês podem fazer num Word mesmo, cola as imagenzinhas lá da internet, tá? Bonitinho, coloca o nome e aí me entrega na semana que vem, tá? E aí, semana que vem, eu vou dar uma revisada com vocês do conteúdo lá desde o início da aula, para a gente fazer a prova na outra semana, tá? E não esqueçam de me mandar, pode ser para a semana que vem, não precisa ser para agora, não. Me mandar todas as atividades que vocês fizeram desde o começo do semestre, tá? Para eu poder anotar direitinho e poder dar nota. Tá bom? Gente, dúvidas? Abra o microfone aí e perguntem. Vocês estão muito caladinhos hoje. Quem que entrou atrasado aí na reunião, hein? Na aula? Ana Pigato, eu não me lembro de ter anotado teu nome aqui, deixa eu ver aqui. Ô, Ana, qual que é o teu nome completo? Fala pra mim. Tá, é Ana Paula o quê? Ana Paula Pigato mesmo ou tem algum outro nome? Ah, tá. Eu te achei aqui na chamada. É porque não tem, ó, é Ana Paula Ribeiro Jovanovic. Quem mais aqui? A Clara Beatriz, também não tinha notado. Diogo tinha notado. Quem mais? Que entrou depois? É que depois que eu comecei a falar, eu ia apertando ali permitir, mas eu não como eu estava falando, eu não conseguia prestar atenção em quem que era. Giovana, anotei já. Camila. Camila tinha notado. Cassiane tinha notado também. Quem que entrou depois, gente? Me fala aí que é mais fácil para eu poder olhar aqui. Bianca, deixa eu ver aqui, peraí. Não, você não tinha notado, não. Ah, Gina, eu acho que eu anotei sim, peraí. Deixa eu ver. Anotei. Quem mais que entrou atrasado? A Vitória, peraí. Aqui, não, então a Vitória tinha anotado. A Amélia também anotei. Deixa eu olhar aqui o chat, fica mais fácil de eu ver. Laura Catarina. Tá, anotado. Nizar. Deixa eu ver se eu anotei você aqui. Anotei. Peraí, deixa eu chamar quem não tá anotado aqui, tá? A Alessandra Cordeiro, tá aí? Não, né? O Ali também, não tá? A Andressa Gonçalves tá aí?
A Bruna Gisele, tá aí? Ah, o Alice tava, né? Deixa eu anotar aqui, então. A Bruna Gisele tá aí? Não. Quem mais que eu notei? O Guilherme Lima, tá aí? Wesley. A Ingrid, o Jefferson, a Lisandra, Lucas Gabriel. Lucas Gabriel eu vi aqui, não vi? Tá aí, gente. Lucas Gabriel? Não. Lucas Martins, também não, né? Tem um Lucas aí. Sim. Pra enviar foto. A Sara também não tá aí, né? Fernanda. Ó, gente, deixa eu olhar aqui os comentários, que é mais fácil. Se vocês quiserem abrir o microfone, pode falar, tá?